selva. Fala galera, Sapatinho aqui para jogar com vocês Green Hell modo história. E aqui o foco do vídeo vai ser o melhor começo possível no modo história, tá? Inclusive eu vou começar até no nível Green Hell, aqui no Inferno Verde, na tradução, para mostrar que não tem problema algum, não tem tanta dificuldade assim no começo do jogo, tá? Lembrando, é mais uma espécie de tutorial para iniciantes. Quem tem experiência no jogo, obviamente, não vai precisar assistir esse vídeo, né? Mas a ponto de curiosidade, se quiser tá aí assistindo e avaliando também, tá? Fica à vontade. Esse começo do modo história do Green Hell, que inclusive é um modo história maravilhosa, história, ele vai te dar um pequeno tutorial nesse primeiro dia, que eu vou pular ele para nós. E a partir daí, eu vou já começar a dar as dicas da melhor maneira de iniciar, tá? Vai ter um pouquinho de spoiler aqui, porque não tem como fugir disso nessa explicação. A gente nasce num canto do mapa onde tem tudo muito fácil. Depois é interessante que vocês joguem tutorial para entender esse começo. E assim pulando essa parte vai começar o jogo de fato, tá? Vamos ouvir um pouquinho. Ó. Agora a gente vai começar o jogo de fato, tá? Beleza. Ó, o que acontece? A gente nasce num spotzinho aqui, perfeito, tá? Mia? Ó, aqui no F a gente vai ter o nosso relógio. E ó, olha o horário que é, meio-dia. Aqui escurece às 6, tá? Eu jogo com brilho aumentado, eu recomendo que joguem também, porque é mais fica mais fácil de jogar à noite, né? Ó, primeira coisa a fazer é coletar essas pedras. Aqui nesse spot sempre tem bastante pedra grande, tá? É interessante segurar os objetos também para poder tu liberar eles no N, que é o teu caderninho de engramas, né? Ó, primeira coisa que fez, pegou essas pedras, coletou, veio no tab, confeccionou, 2 pedras, já vai dar uma lâmina de pedra. Aqui tu não precisa fazer um machado para quebrar a árvore, tá? Aqui pode ser na própria lâmina de pedra. Esse spot aqui que a gente nasce, ele é muito bom, porque não tem nenhum tipo de perigo para ti, não tem nenhum. Aqui reto aqui também, não tem nenhuma aranha, nenhuma cobra para poder te incomodar, não possui nenhum felino predador também para te atacar. O que vai acontecer aqui só é que no modo história tu vai ter os índios canibais te atacando com certa frequência, tá? Aqui passando pra cá já é diferente. Aqui já de cara tem spawn de cobra ou aranha pra cá, tá? Então a gente, pra começo de jogo, vamos focar aqui. Eu vou bater nesse galho mais fino aqui pra me dropar galho longo. Com o galho longo, eu já vou ser capaz de fazer, ó, não precisa nem pegar ele, já com o botão direito confecciono uma lança simples, tá? Uma lança simples é o suficiente para tu conseguir pescar e se defender. O modo de pegar proteína aqui nesse spot, tu também pode fazer uma armadilha simples que vai ter lagarto e jacaré para tu pegar, tá? Sem isca, sem nada, não precisa pôr nada. É aqui, ó, que a gente vai... Essa armadilha aqui, tá? O que eu vou fazer com a gente, ó? Eu vou sair... Ó, aqui já me deu um pouquinho de meio de gordura. Eu vou sair em direção ao primeiro acampamento que tem no modo história. Esses cogumelos é interessante pegar, é interessante ir luteando tudo. Qual vai ser a nossa maior dificuldade de começo? Um coquinho. O coco é a pior parte no começo do jogo, tá? Porque tem que ficar procurando nos coqueiros, vai depender da sorte, o spawn de coco. Aqui nessa caverninha a gente já consegue uma obsidiana para fazer um machado legal, tá? Como aqui, se vocês quiserem, para quem é mais iniciante,
começar devagarinho, a entender o jogo melhor, a entender os engramas do jogo, como é que funciona, para montar os equipamentos, eu recomendo passar um tempinho aqui nessas ilhas iniciais, tá? Desculpa. Esse pedaço inicial do mapa, olhando para cima nos coqueiros, pode ser que a gente veja algum coco, tá? Aqui eu já vejo que não tem nenhum. No chão, às vezes, eles vão estar caídos já também. E aqui de momento não me dropou nada. Aquele cogumelo que eu peguei, eu tive sorte porque ele elimina parasita. Se a gente beber água suja direto, a gente pode pegar parasita. A água é um dos elementos de começo assim que vai incomodar um pouco mais porque o resto é muito pegável. Peixes são pescáveis aqui dessa maneira, né? Pressionando o botão do meio do mouse, tu vai lá e pá, peguei um peixe. Entendeu? Não é muito difícil, ele vai estar aqui, a gente vai coletar carne de peixe. Para vocês verem que eu estou enrolando aqui nas explicações e não estou não tô sendo prejudicado ainda, por quê? Porque eu posso muito bem fazer uma cabaninha aqui, nesse spot aqui, eu posso fazer uma cabaninha para lá, e aqui nesse começo de jogo eu vou ter todos os recursos necessários para minha sobrevivência. Carne de peixe, carne de lagarto se eu botar armadilha, eu vou ter banana dropando aqui, eu vou ter a questão de gordura, né? O verdinho ali. Eu vou ter aqui algumas castanhas sendo dropadas naquele lado do mapa também, assim como o coco aberto vai me dropar gordura. Por que que eu não vou me estender muito aqui? Ó, se eu apertar o T, vai ter o primeiro diálogo da conversa. Por que que eu não vou me estender aqui? I don't know what happened. Please, help. Over. Porque se eu seguir reto aqui, ó, eu não vou correr, vou andar bem devagarinho pra vocês, pra gente acabar, se a gente passar por alguma cobra, alguma coisa. Ó, esse barulho é de aranha. Ó, já tem aranha por aqui, ó o perigo que eu tô passando nela, ó, ó. Essa aranha se me pica, eu pego febre e veneno. Pra eu passar o veneno é meio complicado. Pra eu passar febre é um pouquinho mais chato ainda nesse começo de jogo, sem loot nenhum. Essa flor aqui é tabaco, a gente pode fazer atadura de tabaco contra veneno, mas a febre persiste. Existe um cogumelo nesse jogo que não é nesse mapa que a gente consegue. Esse fruto é interessante porque ele nos dá tanto carboidrato quanto proteína, tá? É uma maneira fácil de pôr a proteína enquanto tu não caça. Eu já peguei o peixe, já mostrei como é que faz. Por que que eu tô chegando aqui nessa lateral? Porque a gente não tem o mapa ainda. É mais fácil de se locomover beirando a montanha, tá? A gente se perde menos. Eu vou avançar aqui. Ó, temos uma caverna aqui também, não precisamos entrar, porque dentro de caverna tem um escorpião que também te dá veneno. Eu não vou entrar na caverna porque não tem porquê. Eu vou me manter aqui, porque lá no meio do matagal também pode ser que uma cobra me ache e eu me ferre, tá? Aqui tem cipó. Nessa parte aqui, às vezes aparece onça. Então, é interessante tomar cuidado. E eu vou vir reto aqui, já dando spoiler pra vocês. Porque aqui reto tem a primeira parte importante do mapa, que vai ser justamente uma aldeia abandonada onde a gente vai encontrar o nosso primeiro mapa, né? Aqui no modo história vão ser 3 mapas, se eu não me engano, que a gente vai encontrando aos poucos. E se locomover por aqui sem mapa é muito difícil. Eu já conheço o jogo porque eu já joguei bastante, então eu sei mais ou menos onde é que estão as coisas, tá? O que que tem aqui de interessante também? A gente pode caçar uns mamíferos maiores para conseguir carne. Ó, se acertar na cabeça ele morre de primeira, tá? Se não, vai ter que acertar em outra parte do corpo e correndo atrás até ele morrer. Morre rápido, tá? Aqui eu posso coletar um mamífero grande e eu vou ter carne rica em gordura, que eu não vou precisar ficar caçando, né? Alimentos que me deem gordura, como coco e castanha. Vai me dropar a carne e vai me dropar ossos. Ossos eu posso fazer armadura e sopa de osso. Sopa de osso diminui bastante a febre e a armadura de osso é a melhor do jogo.
Não é a melhor, porque a melhor é a de ferro, mas assim, no modo história, sendo bem honesto, não vale a pena fazer armadura de ferro, nada de ferro no modo história, porque te dão muitos recursos durante o jogo para tu seguir. Existe uma armadura que é com um casco de tatu grande, que também é muita mão de obra para fazer. Não é necessário. Ó, chegamos no primeiro ponto principal do jogo. Um lagarto que faz um barulho parecido com a da cobra. E aqui a gente já conseguiu o mapa. Ó, o que é o interessante aqui? Lambda 2. Esse mapa aqui, Or at least what's left of it. esse mapa aqui vai começar a te anotar os lugares que tu passa. A gente nasceu aqui, nessa ilhazinha aqui, bem pequenininha. E aqui tem rede para dormir. Não vai precisar construir uma cabaninha. Ó, tá vendo que já tá se pondo o sol? Já são 16 e 14. Qual que é outra coisa interessante aqui? Tem um secador de carne. Esse secador de carne, se a gente pôr ela aqui, ela vai demorar horrores para secar. Porém, é a única forma de não estragar a carne aqui nesse jogo. Então, é uma maneira de estocar ela, contanto que tu não pegue ela no E. Tu aperte o botão direito e bote em comer. Aí tu come a carne. Se tu pegar ela no E, depois de um certo tempo ela vai estragar. Ó, aqui são 19 horas. A partir de 19 horas, se ela não estiver pronta, se tu pegar ela, ela vai estar estragada. O que é o interessante aqui também? Além da gente já ter, né, uma cama para dormir e já está escurecendo, e a gente ter esse secador, a gente tem drop de mamíferos perto para cá, a gente tem bananeira aqui no fundo, muitos cogumelos por aqui, né? E a bananeira dá carboidrato, no caso, né? Esqueci de explicar. E tem os coqueiros aqui. Ah, então, o que eu faço? O que é a minha estratégia inicial? Procurar um coco. Galera, precisa procurar o coco? Ó, tá vendo que essa água tá insalubre? Se eu tomar ela ou necessitar de água, ó, peguei parasita, 2 parasitas. Eu tô sujo também. O que eu vou fazer? Eu vou me limpar. Se eu comer sujo, eu pego o parasita também. Então, botão direito limpar-se. Como eu tô com 2 parasitas ao beber água insalubre, eu vou nesse cogumelo laranjinha, eu como. Cai um parasita, como outro, cai outro parasita. Perfeito. De início é o que tem, tá? Mas às vezes, para fazer um trajeto mais longo no mapa, não vai ter tu não vai ter tanta sorte de conseguir um cogumelinho alaranjado desses para poder te tirar os parasitas. Não é prejudicial o parasita. Ó, olha só a sorte. Isso aqui, galera, quando vocês jogarem, vocês vão ver que é muita sorte que eu tô tendo. Não é normal. Ó, ao mesmo tempo que eu não tô tendo sorte em achar o coco. O coco, quando tu abre ele, tu bebe a água dele, tu abre ele além de tu poder comer a polpa para te dar gordura, ele serve de vasilha. Tu faz uma fogueira, tu bota a vasilha, tu bota a água dentro da vasilha, tu consegue tomar água potável no jogo. Ou tu deixa a vasilha no chão e quando chover vai encher o potinho do coco. É por isso que é muito importante um coco no início. O early game sem um coco vai ser complicado, porque quando esses status aqui se esgotarem, tu começa a perder HP. Quando tu tá com vermes no estômago, parasitas, e daqui a pouco a gente vai pegar já a sanguessuga, tu começa a perder a sanidade, que é a barrinha que tem na lateral aqui. Perder sanidade não te perde vida, porém tu começa a delirar no jogo, o personagem começa a delirar e começam a aparecer índios canibais a te atacarem. São, sim, miragens dele por ele estar delirando, mas eles sim te matam e... Poxa, aqui ó, achei 2 cocos, olha a sorte. Eu vou conseguir com 2 cocos, ó, o que eu vou fazer nesse momento, ó, tá vendo? Como é que eu vou pegar aqueles cocos de lá? Ou eu vou derrubar o coqueiro, tá? Ó, tem um no chão aqui, perfeito, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse do chão e depois eu vou fazer a estratégia. Ou eu derrubo o coqueiro inteiro, ou eu atiro com o botão direito, igual pra pescar, no coco, tá? O coco cai, a arma cai ao lado, ó, bugou aqui, tá? A imagem, bugou. Se eu pegar o coco, ele tá verde. Ele... Ó, tá bugadão. Que loucura. Ó, era esse daqui que tava bugado aqui, não sei porquê. Tava meio que em cima da planta, enfim. Só consegue pegar ele, não consegue fazer mais nada. Se tu destruir um item, ele desaparece pra sempre do jogo. Eu vou pegar minha lança ou minha faca e eu vou acertar o coco. Não dessa maneira, que eu sem querer cliquei aqui no mousepad. Ó, eu posso só... Pá. O que eu posso fazer? Eu posso pegar ele, tá vendo que tá sendo água limpa?
ou eu posso beber ele direto. O que acontece se eu beber o coco? Ele vai ficar sem a água. Eu posso coletar ele e ele vai abrir nas polpas. Eu posso comer ou coletar. Ó, eu posso comer, vai vir a vasilha. Ó, a vasilha aqui. Ou eu posso coletar. A vasilha vai para o mesmo lugar e vai ficar a polpinha aqui. Enquanto eu não abrir o coco, a polpa não estraga. Enquanto eu abrir o coco, a polpa vai ter prazo também. O que é interessante? Eu peguei corda? Peguei corda. O coco inteiro, tu vai beber a água e tu vai confeccionar ele com uma corda, porque ele vai se tornar um cantil. Ah, mas o sapato, o cantil vai pegar água insalubre. Claro, porque tu vai encher o cantil com água insalubre. Mas é aqui que entra o pulo do gato, a malandragem inicial para um early game de sucesso, tá? Essa hora aqui, ó, já são 7 da noite. Se eu botar o brilho se eu botar o brilho pro negócio padrão, ó, aceitar, sim. Olha só o perrengue que eu vou estar passando, tá? Muito escuro, muito escuro. Isso que não tá tão tarde assim. Aqui ainda tá de boa. Mas pra tu enxergar as coisas lá pelas tantas, é bizarro, tá? Então eu prefiro jogar com brilho mais alto. Ainda mais pra quem é iniciante. Se tu quer ter uma experiência de jogo complexa, eu comecei meu modo história, eu fiz meu modo história dessa forma. Construí uma tocha e no escuro eu dormia pra passar o tempo. E amanhecia eu continuava o jogo. É mais enrolado, mas é uma experiência mais completa. Eu vou dormir aqui, ele dorme 8 horas, eu posso voltar a dormir de novo. Vai estar à noite ainda aqui, né? 13h30 da manhã. Escuro. Isso aqui ainda tem o luar iluminando, mas no meio da selva vão ter pontos do jogo que vai estar bem escuro. Ó o barulho de chuva. Vou aproveitar e vou mostrar pra vocês aqui do cantil. Ó. O que acontece, tá? Tá aqui a tigela, se chover, vai vir pra cá. O que acontece com o cantil? Se eu fizer uma fogueira e eu botar a tigela na fogueira, eu posso vir com um cantil e encher de água. A fogueira, em 5 segundinhos, vai tornar a água salubre. Tu pode beber ela e a tua barrinha de água vai voltar a encher. Tá? Outra dica interessante, eu estou no modo mais difícil do jogo, Green Hell. O modo Green Hell, esses status diminuem com muito mais velocidade que o modo normal do jogo, que é o modo... Eu esqueci o nome do modo, acho que é Bem-vindo à Selva. Que é o modo normal do jogo, digamos assim. O Green Hell é o modo expert, digamos assim, né? Porque tem o Rei da Selva, que é o modo difícil, e o Green Hell é o modo expert. Vocês podem ver que já passou um dia inteiro e os meus status aqui não desceram ainda. Então, qual que é uma das dicas que eu dou? Vai devagarinho e não se desespera, porque o começo do jogo, para quem é iniciante, é muito estranho. Vai demorar tu pegar o jeito das construções das coisas. Eu mostrei para vocês os engramas principais, mas lá pelas tantas vai ser interessante fazer um arco e uma flecha. Vocês não precisam fazer uma base para começo de jogo, porque o modo história, toda vez que tu vai para uma parte do mapa aonde vai te pontuar, aqui tem um lugar, aqui tem um lugar, aqui tem um lugar, eles vão te dar recursos, facão, machado, comidas enlatadas. Aqui, por exemplo, vai ganhar até um cantil de ferro, não precisava nem ter feito esse cantil de coco, caso qualquer coisa. Mas enfim, se vocês quiserem rushar, é com maior experiência que vocês vão conseguir. Ou, né, colando na internet. Agora, se vocês querem ter uma experiência um pouco mais devagar, curtindo o jogo, vai no passo a passo. Não precisa construir uma base. Constrói só uma estrutura padrão para poder a fogueira não apagar na chuva, né? Entende os detalhes do jogo, tá? Eu vou montar aqui para nós aqui uma fogueira e essa vai ser a finalização do vídeo. Por quê? Porque é realmente muito simples começar o jogo, não é tão difícil assim. É a mais complicado. Ó, acabou de dar merda ali na minha faca, eu vou ter que pegar mais 2 pedras e confeccionar. Assim, aqui nesse lado aqui tá a qualidade de vida da nossa arma, né? Eu posso vir aqui,
Construir uma fogueirinha. Vai precisar de 8 galhos pequenos e 8 galhos grandes. Eu não coletei nada. Mas eu posso vir aqui, coletar. Tá vendo que tá chovendo, ó? Se eu acender a fogueira aqui, vai dar problema. Qual que é o interessante? Eu coletei um tronco. Eu coletei um tronco. Eu coletei... A gente pode ir pegando os galhos assim durante a selva, eu não peguei, mas... Indiferente. Galho pequeno e galho normal, eles dropam. Se eu confeccionar aqui e uma tábua que vai ter no tronco, para conseguir a broca manual com essa tábua de fricção, é só coletar um tronco que eu derrubei ali ou quebrar ele com uma faca. Ó. Isso aqui vai ser onde tu vai fazer o fogo. Tu vai precisar de uma folha seca. Isso aqui, ó, vai secar em 11 horas. Ou tu derruba um coqueiro que vai te dropar fibra. Ou também tu derruba uma dessas aqui que vai te dar as castanhas, que também vai te dropar fibra. Tu vai clicar em usar e vai te pedir para botar algum... Ah, olha o lugar que eu peguei, né? Mas tudo bem. Vai te pedir para botar um item aqui para tu fazer a brasa, tá? Isso aqui, tu vai... a folha seca, a fibra tu vai botar aqui, ele vai fazer a brasa e tu vai levar pra fogueira. É muito simples. O que eu indico para vocês? Testarem o jogo. Venham, façam essa parte inicial com essas dicas que eu dei e depois venham e comecem a descobrir as coisas por conta. Testar o jogo. Esse spot aqui ele é a parte mais fácil para tu começar a entender os detalhes do jogo. Lá pelas tantas tu vai ver que vão ter animais venenosos para te atacar, uma capivarinha, daqui a pouco vão vir uns índios canibais te atacar. E assim tu vai pegando experiência com o jogo, tá? Não tem muito mistério. Esse foi um, entre aspas, tutorial bem rushado mesmo, bem prático, para ser um vídeo mais rápido e mais objetivo, tá? É o que eu indico para ter um começo mais rápido de jogo, para começar a entender os detalhes do jogo com maior... Ó, peguei sanguessuga, olha ali no canto da tela. Para pegar os detalhes do jogo com maior tranquilidade, sem ter que ficar morrendo, respawnando e sem ter que estar passando muito perrengue de começo. Porque esse ponto inicial te dá muitos recursos para tu começar a ter um início de jogo mais casual e mais devagar, se quiser. Ó o coquinho aqui, ó, com água. Água tá insalubre porque eu não esvaziei ele daqui, mas se eu tivesse deixado a tigela vazia, tá com água limpa, tá entre parênteses limpa para tomar por causa da chuva que caiu, tá? Pessoal, eu vou me limpar e o vídeo vai ficando por aqui, tá? Ó, na lupinha eu vou vendo aqui, ó, é só clicar em cima que ela sai, tá? Eu vou ficando por aqui o vídeo. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve. Um forte abraço, até a próxima.